Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas que vieram nos prestigiar nesse dia muito especial que nós vamos estar aqui hoje, iniciando uma nova lista sobre ateísmo, agnosticismo. E aí eu convidei, nós convidamos, eu e o Marcos, uma pessoa muito especial, muito importante, eu diria para o Brasil, né? Uma pessoa que fala sobre ateísmo há muito tempo, que é o professor Ricardo, e que faz parte da nossa vida de alguma forma, né? Através do YouTube, através das aulas, através de cursos que ele dá. Então é muito importante para a gente já começar com uma pessoa muito especial assim para a gente, né, Marcos? E aí eu queria falar que aqui é Mari. Eu já fui logo falando outras coisas, mas gostaria de me apresentar. Eu sou educadora musical e eu sou aqui de Natal, do RN, e convidei o Marcos, que também é meu conterrâneo, aqui do RN, né, Potiguar. Ele é poeta, jornalista. Estamos começando juntos esse novo quadro, Ateu, Ateia, à toa não, no meu canal, que é dedicado ao ativismo ateísta. E hoje nós temos a honra de convidar o professor Dr. Ricardo Russell para a nossa primeira live. Ricardo Oliveira da Silva é professor de História na UFMS e pesquisador na área de História do ateísmo, de História e do ateísmo, né? Então, eu gostaria aqui de ler também, para vocês terem noção da importância, do professor Ricardo. Possui graduação em História na Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de História, com ênfase em História das Ideias, Historiografia, Teoria da História, História do Brasil Republicano, História do Ateísmo. Atualmente é líder do grupo de pesquisa Ateísmo, Descrenças Religiosas e Secularismo, História, Tendências e Comportamentos, e faz parte do grupo de pesquisa de História Intelectual, produção de presença e construção de sentido, e do grupo História Intelectual e História dos Conceitos, conexões teórico-metodológicas, e esses grupos estão registrados no CNPq, tá? Então, queria dar boas-vindas ao Marcos e ao professor Ricardo, muito obrigada. E Marcos vai ser meu parceiro nessa, né? Vai ficar sempre fixo aqui comigo, e nós sempre teremos um convidado. O primeiro é o professor Ricardo, mas teremos outros convidados também mais para frente. Então, muito boa tarde, Mário, professor Ricardo. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui em seu canal, né, canal da Mariângela, minha conterrânea. Eu sou aqui de Natal, e sou graduado em jornalismo, em letras, né, e atualmente curso bacharelado de filosofia. E sou um militante, né? Não só um militante na área, né, do ativismo ateísta, mas também no ativismo cultural, que, aliás, a Mari, como musicista, também é. Né? Então, estamos aqui para iniciarmos esse papo, essa conversa que vai ser muito interessante com o professor Ricardo, né, que tem como tema o ativismo ateísta no Brasil, ele que é um especialista nesse tema, eu diria o mais conceituado, né, dos pesquisadores nessa área, e de modo que é um prazer, uma honra, como a Mari já disse, né, estrearmos o ateu, o ateu, o ateia e o não ator, que é o nosso convidado será sempre professor Ricardo, um não à toa, ou seja, alguém que tem uma importância, tem uma relevância na sua área de atuação, qualquer que seja essa área, e que vem colaborar aqui com essa discussão, né, alimentar essa discussão sobre ateísmo no Brasil. Né? Então, eu gostaria de iniciar já agradecendo aqueles que estão acompanhando a nossa live, né? Saltamos ainda há pouco de 5 para 11 acompanhantes, então eu gostaria de pedir a todos que deixem o seu like, né? Isso dá engajamento, façam assinatura, se inscrevam no canal da Mari, né? Para acompanhar não só esse quadro que ela inaugura hoje, mas também
os outros quadros que ela faz com muita desenvoltura, que é a música, ela canta, ela traz resenhas de livros, né? A exemplo do que ela já fez com os livros do professor Ricardo, né? Trazendo resenha e outros tantos, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui, eu estou vendo aqui a presença da Sônia Rocha, né, do Hugo Basman, da Arlene Lima, a Lourdes Markovski, o Dino Winchester e o Charles Santos. Né? A todos vocês sejam muito bem-vindos. Ao longo da nossa entrevista aqui, vocês podem ir fazendo alguns questionamentos, que mais para o final da entrevista a gente vai selecionar alguns questionamentos para fazer para o professor Ricardo. É isso aí, Mari, com você. Queria dar boas-vindas, principalmente, né, ao professor Ricardo. Obrigada, professor, pela sua presença, pelo seu sim de estar aqui com a gente. Aí eu queria fazer já uma pergunta antes de te dar a palavra. Eu gostaria de saber se o senhor acha que o seu ativismo ele já começa antes dos livros, né? Porque são esses 2 livros aqui, ó. Antes dos livros ou durante as suas pesquisas sobre os livros. É contigo, professor. Tudo bem. Então, olá para todos e para todas, né, que estão assistindo a live ou que venham a assistir posteriormente. Né? Primeiramente, quero agradecer o convite da Mari, do Marcos, né, que eles fizeram esse convite para mim também. Parabenizar aí pela iniciativa de fazer essa série aqui no YouTube para fazer a divulgação sobre a questão relacionada ao ateísmo. Até ontem, na live que eu estava fazendo lá no meu canal, eu estava comentando um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da visibilidade, né? Da necessidade de falar sobre a questão do assunto. Diretamente a pergunta. Internet. Então, veja só, eu sou uma pessoa que, vamos dizer, que eu me identifico como ateu lá desde os meus 18, 19 anos. Então, mais ou menos lá por volta de 2001, 2002, por aí, tá? Que quando eu faço essa ruptura, né, com uma visão de mundo religiosa. Mas eu não, a partir dessa ruptura, eu não desenvolvi nenhum tipo de engajamento ou de ativismo ateísta. Né? Então, já respondendo aí, tá? Então, eu sou uma pessoa contemporânea daquele ativismo ateísta que ocorreu no Brasil alguns anos atrás, né? Teve uma certa projeção, mas eu passei longe daquele ativismo. Na verdade, nem cheguei a ter conhecimento sobre aquele ativismo. Tá? Então, o que acontece? Eu comecei, digamos assim, a ficar mais conhecido, né, sobre essa questão do ateísmo a partir do momento em que eu comecei a fazer pesquisas relacionadas à história do ateísmo. Tá? E essas pesquisas, elas têm um pontapé inicial em 2018, né? Que 2018 é quando eu apresentei a proposta de criação de uma disciplina aqui na universidade chamada História do Ateísmo, né? Em 2018. Né? E aí, em 2019, ocorreram o primeiro curso de História do Ateísmo. Tá? E em 2020, eu publiquei o primeiro livro, né, dedicado à temática do ateísmo, que é esse aí que tu mostrou da capa azul. Então, veja, né, lá de 2001, 2002, então de 2001, 2002, eu só fui começar a falar publicamente sobre a questão do ateísmo aí a partir de 2018 para 2019. Então, tem um período muito largo aí, né, entre eu me identificar como ateu e passar a falar sobre ateísmo. Não que eu não falasse, né, sobre a questão de ser ateu quando, né, o assunto surgia com as pessoas das minhas relações,
Mas não era assim uma coisa que eu ficava frequentemente falando ou me engajando, né? Então isso aí não ocorria, né? É a pesquisa, né? Na verdade o que eu chamaria de ativismo ateísta em relação à minha pessoa é o processo de pesquisa e de divulgação desse trabalho. Então é isso que se coloca aí no momento. Certo, professor. Mari, tem alguma outra pergunta para o professor? Seu microfone, Mari, está desligado. Desculpa. Eu gostaria até de falar uma coisa sobre o professor Ricardo, porque quando eu me percebi ateia, eu comecei a buscar pessoas na internet, né, falando sobre o assunto. E eu encontrei muitas pessoas, mas quem me chamou primeiro a atenção foi o professor Ricardo, pela sua maneira sóbria de falar sobre determinados assuntos tão polêmicos, né, difíceis. E principalmente porque ele citava pensadoras mulheres, porque eu sou feminista, né? Então isso faz toda a diferença para uma pessoa que tem essa perspectiva, essa visão de mundo, né? Essa visão política de mundo. Que mulheres também são seres pensantes, né? E muitas vezes alguns homens, que não é o caso do professor Ricardo, não demonstram perceber que mulheres são seres pensantes, né? E aí ele citava muitas mulheres, inclusive foi através do senhor que eu descobri a Ernestine Rose, né? E aí eu fiquei encantada e comecei a comer todos os vídeos e busquei aprender mais sobre o assunto, principalmente através dos seus livros também. E esse é só um depoimento para dizer o quanto que eu sou sua admiradora, né? E quanto respeito você como um intelectual da área. E aí, dando essa introdução sobre esse assunto, eu queria falar um pouco sobre a questão das mulheres no ateísmo, né? Eu sei que é um assunto muito amplo e tal, mas o senhor fala sobre isso nesse livro aqui, inclusive cita a Glorinha, né, naquele capítulo, Ateísmo e Feminismo, na página 215, e aí o senhor cita artigo dela e tudo mais, e inclusive a Glorinha vai ser uma das pessoas que eu gostaria muito, eu e o Marcos, né, de trazer aqui nessa nossa lista, né, ateu, ateia, à toa, não. Glorinha também vai ser uma das Mário, pessoas, com você está com a certeza. missão, Mário, você está com a missão mais difícil, que é tanto de entrevistar quanto de controlar aqui o nosso vídeo. E aí eu pediria até para que o professor Ricardo ficasse melhor situado na tela, né, que você até, se você puder me jogar para baixo, joga. Não, eu vou tirar isso aqui. Eu Pronto, tiro também, isso. mas se quiser colocar ele na parte de cima, porque aí eventualmente vai entrar, né, na linha alguma saudação, alguma Eu coisa, tiro, você. eu tiro os comentários, boto e tiro bem rapidinho. Então tranquilo. Eu sei que é difícil essa operação, né, mas para a gente não ter essa situação, se for o caso, você pode me colocar para baixo e colocar o professor Mas também na tá parte. tá bom assim, Então tá Marcos. ótimo. Obrigada Então tá beleza. Não, por me tranquilo. lembrar A desse gente vai detalhe. aprendendo aqui junto. Eu sei que É você muita está coisa. na missão mais difícil, que é essa operacionalização. Pronto, agora você inseta aí a pergunta sobre o feminismo que você começava a fazer ao professor. Pronto, então, uma das pessoas que também me chamou bastante atenção nas minhas pesquisas, né, foi a Glorinha também. A Glorinha e o senhor, né? E aí, eu queria entender uma coisa, porque o que o senhor faz é uma quebra de padrão, né? Que é citar mulheres. Isso não é muito comum, tá? Por isso que eu gosto muito de falar sobre isso. Toda a vida eu falo sobre isso e falarei toda a vida também. Porque é importante deixar isso bem explícito, que isso é uma coisa positiva sua como pesquisador. Aí a minha pergunta é, em que momento houve esse estalo de você começar a citar mulheres, pesquisar questões das mulheres também, enfim.
Beleza, então, a Glorinha, até para, já que mencionaram o nome dela, né? Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas sobre a história do ateísmo, a Glorinha foi a primeira mulher ateia que eu encontrei que tinha produção. Né? Ela tinha escrito material, né, que esses artigos aí que ela tinha escrito, falando sobre a questão do ateísmo e a relação entre mulheres e ateísmo. Né? E esses artigos que eu, no caso, que ela escreveu, que eu cito no meu livro, foram publicados na saudosa revista, né, chamada Revista Ateísta, né, que era publicada lá pelo jornalista Gabriel Felipe, lá do Espírito Santo. Né? A revista não é mais publicada. Inclusive, depois a Glorinha, quando ela vier, ela pode contar melhor essa história, né? Que foi um pedido dela, que na revista não tinha presença de mulheres. Né? E aí ela falou para o Gabriel e o Gabriel convidou ela e ela passou a escrever na revista. Então, quando é que foi que eu comecei a me interessar para pesquisar a questão das mulheres e a relação delas com o ateísmo? Eu acho que isso surge ainda no começo do meu trabalho, a partir do momento em que eu comecei a perceber que as mulheres não estavam presentes, naquilo que eu encontrava de material. Né? O que eu estava encontrando de material? Eu estava encontrando material referente, como eu falei, né, aquele ativismo ateísta. Esse ativismo ateísta que eu tô me referindo, ele ocorre ali, né, o seu auge mais ou menos entre 2008, 2009 até 2014, 2015, mais ou menos essa época ali. Tá? Então eu encontrei muito material falando sobre os eventos, né, a revista lá e tal, as redes sociais, os canais do YouTube, etc, etc, etc. E o que eu fui percebendo? Tá? Que as mulheres não estavam muito presentes. E quando estavam presentes, não estavam presentes como protagonistas. Tá? Por exemplo, o YouTube. Né? Uma coisa é ter um canal do YouTube, né? Canal do YouTube de conteúdo ateísta. Aí chama uma ateia para falar. Beleza, mas o canal é de um homem. Né? Então o perfil do canal é moldado por aquele homem ateu. Agora, é muito diferente um canal do YouTube que é de uma mulher até. Ela vai moldar, né? Ela vai trazer o olhar dela, a visão dela. Tá? Então, assim, até hoje isso não é muito comum no YouTube. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber, né, que havia uma ausência, eu comecei a me interessar em encontrar material sobre mulheres ateias. Tá? E posso dizer que tô conseguindo, assim, com algumas dificuldades, tá? Que nos levaria a uma outra conversa, né, sobre a questão das mulheres que se definem como ateias, tá? Entre o grupo que se identifica como ateísta. Mas, assim, então, a partir desse momento, né, eu comecei a procurar material e tenho encontrado, né? Aí tem a questão da Ernestine Rose, né, que eu trabalho muito dentro da perspectiva da história intelectual, então eu busco muito esse material. Agora eu estou com outro material aí também, né, que eu estou fazendo leitura aí para produzir alguma coisa. Né? Mas ainda assim, o que eu percebo ainda hoje, falando de Brasil, é que as mulheres ateias elas ainda não se fazem presente como protagonistas, né, dentro daquilo que se chama de ativismo ateísta. Eu já conversei com algumas no decorrer das minhas pesquisas que foram oferecendo algumas razões para esse não protagonismo. Então ainda são poucas as que se colocam numa perspectiva mais propositiva de aparecer, de falar, de fazer engajamento, etc. Então é exatamente por essa escassez, vamos dizer assim, né, essa relativa ausência que eu me interessei. Professor, quem o senhor destacaria? Porque recentemente o senhor no seu canal, né, que o senhor também tem um canal dedicado às suas pesquisas, aos seus estudos, né?
Eu acho que Roxy, não sei, eu não me recordo exatamente, é Roxana, o nome dela, uma jovem, né, ateia, que tem esse protagonismo, e é um protagonismo jovem, muito jovem, inclusive, que é coisa que eu observo nos grupos de Zap de que participo, que a faixa etária quase nunca tem a presença de jovens, é sempre de meia idade para cima, sabe? E aí tem a Tia Teia, no canal da Tia Teia, tem a Advogada do Diabo, eu acho que também faz um trabalho assim. O senhor destacaria que trabalhos nessa área do engajamento feminino no ateísmo brasileiro? Qual é que olhar o senhor tem e que pessoas o senhor destacaria? Então, né, além desses nomes aí que tu já mencionaste, eu destacaria a própria Mar, que está aqui, né, conosco aqui, e a Karina, né, Karina. do Ateu com Orgulho, que a Karina é interessante que ela tem um ativismo aí de longa data, né, de longa data. E ela acaba de entrar na live, viu, professor? Tá nos bastidores aqui, no chat. Acabei de ver Karina ela. Herege. Saudações para ela. Então, assim, mas eu acho que fica mais ou menos por aí, entendeu? É que eu também, no momento, não tenho, assim, sido muito mais cuidadoso em acompanhar como é que está a dinâmica, porque essa dinâmica do ativismo ateísta atualmente, ela é uma dinâmica que se dá com muita força dentro da internet, né? Então, por exemplo, a Roxy, né, que tu citou, ela é uma jovem ateia, produtora de conteúdo no TikTok. Só que o É, TikTok não é uma coisa que eu acompanho, entendeu? Então eu Sim. só fiquei sabendo dela porque me falaram, me indicaram e tal. Daí onde é que eu acompanho ela? Eu acompanho ela no Instagram. Então o que eu quero dizer com isso, né? Então pode ter mulheres ateias aí no momento, né? Produzindo material, se engajando em determinadas plataformas, mas que eu estou um pouco alheio, né? Eu ainda sou muito YouTube, né? Então eu não conheço muito assim para além disso, né? E pode ter gente produzindo no Instagram, né? Página de Instagram, a Karina, por exemplo, né? Teu orgulho. Pode ter gente, mulheres, né? No caso, me referindo no Facebook, né? Outros tipos de plataforma, né? Mas eu não tenho muito conhecimento sobre isso, né? Mas, enfim, né? Né? Como esses exemplos citados aí mostram que nós temos sim mulheres produtoras de conteúdo, e o importante aqui, eu penso que seria fazer com que mais mulheres passassem a se engajar e a desenvolver. Mas aí há uns outros fatores que envolvem até questões pessoais, né? Eu quero me engajar, por exemplo, né? Até o próprio meio, né, do ativismo ateísta, né, porque querendo ou não, a partir do momento que tu começa a produzir, tu vai criando, né, uma rede de contatos, um público, né, com o qual tu vai interagindo, né, e esse meio, aí tá, né, esse meio, muitas vezes ele não é tão receptivo a mulheres, né, o meio ateísta. Porque eu lembro que quando eu estava fazendo minha pesquisa lá para o livro O Ateísmo no Brasil, esse da capa azul, que eu conversei com algumas mulheres que tinham participado lá atrás daquele ativismo ateísta, e não foi mais de uma vez, elas me relataram situações, episódios de machismo, e de misoginia que enfrentaram dentro, né, desse meio ateísta, que, né, no final das contas, isso acabou contribuindo, entre outras coisas, né, para se afastarem. Né? Então, entendeu? Não quero isso para mim, né? Não, meu ateísmo não depende disso, eu vou seguir minha vida como ateia sem ter essa necessidade. Então, tem questões aí também para serem avaliadas, né? Pensando nessa questão, até pensando nessa questão do porquê que nós não encontramos tantas mulheres assim na comparação com os homens, né, desenvolvendo esse tipo de ativismo. outra coisa, em relação ao seu trabalho, né? Que você é um pesquisador, professor de história, e em algum momento o senhor enfrentou alguma resistência no seu trabalho, porque
o senhor se expõe de uma certa forma, né? Bem sóbrio, bem educado, mas o senhor se expõe. Tem um canal no YouTube e às vezes faz umas aulas interessantes e convida pessoas e, enfim, em alguma maneira já houve algum tipo de resistência à sua pessoa, assim, levaram para o pessoal e quiseram te atacar de alguma forma? Essa é uma pergunta interessante, entendeu? Porque quando nós falamos sobre pessoas ateias, né, uma das características, né, um dos aspectos que acabam fazendo parte da vida de pessoas ateias no Brasil é o fato de sofrerem preconceito, discriminação. Então, tem vários episódios relacionados a isso, né? A gente encontra muito aí pela internet, a gente vai encontrar muito depoimento de ateus e de ateias que vão dizer que num determinado momento, né, passaram por situações constrangedoras e tal, né? Muitas pessoas, inclusive, me relataram isso no momento que eu fazia a pesquisa, que estava interagindo, mas, curiosamente, eu não saberia explicar o porquê, eu nunca fui alvo diretamente de nenhum tipo de situação de preconceito, de discriminação, pelo fato de eu ser uma pessoa ateia. Tá? Teve uma ocasião que eu participei de um programa aqui na cidade, ao lado de acho que ele era um pároco da Igreja Católica e era um pastor de uma igreja evangélica, agora não vou me recordar qual a denominação que ele era, né? Nós participamos de um programa para discutir a questão do ateísmo, né? E assim, eles se mostraram pessoas muito resistentes à questão do ateísmo, mas eles tinham um certo cuidado em, tipo, separar a questão, o ateísmo e eu, né? E eu me apresentei como uma pessoa ateia, mas que estava lá no programa falando sobre a questão do ateísmo do ponto de vista do pesquisador. E eles estavam pensando a questão do ateísmo do ponto de vista pessoal. Então, como eu estava pensando o ateísmo sob uma outra ótica, né, sob um outro prisma, o confronto ele acabou não ocorrendo, né, porque eu não estava interessado no tipo de discussão que eles estavam fazendo. Né? Até a pessoa lá, o representante da Igreja Católica, né, ele já começou falando, fez uma citação da Bíblia, né, aquele famoso salmo, né, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, tipo, né, já chegou me ofendendo, mas assim, mas para mim aquilo era irrelevante, e como era uma coisa irrelevante, né, e eu não fui fazer um enfrentamento por causa disso, porque para mim não era o meu foco lá, né, a conversa ela foi para uma outra seara muito mais tranquila. Talvez foi o único momento assim que eu tive uma conversa sobre ateísmo com lideranças religiosas, e teve um certo tensionamento no começo, mas depois a conversa foi bem tranquila, presumo eu, né? Esse material tá até no YouTube, viu? Mas não posso dizer que aquilo também chegou a se configurar, né, numa atitude, né, de hostilidade em relação a mim, mas foi muito curioso perceber o desconforto, né, que o tema causava nas pessoas. Aí tem essa questão, né, tem o desconforto que o tema causa, e muitas vezes pode acontecer o seguinte, as pessoas se sentem desconfortáveis, mas elas não falam para mim, né? Foi 2023, né? O ano passado, que eu dei essas aulas, eu dei novamente as aulas, né, do curso de História do Ateísmo, eu conversei com os meus alunos e as minhas alunas, e alguns deles relataram que eles, né, sofreram advertências por familiares, por amigos, né, que era muito perigoso esse negócio de fazer aula de história do ateísmo, de estudar ateísmo, que isso aí não era uma coisa boa. Mas assim, veja, o foco da crítica foi direcionado aos meus alunos, não foi direcionado a mim. Então, eu diretamente nunca cheguei a passar por isso, né? Mas eu não duvido de que ocorram críticas a mim, né? Pela questão de falar sobre o ateísmo e tudo mais, só que elas, pelo menos até o momento, não chegam diretamente, né?
Eu Duas também coisas. não tenho muita interação com pessoas religiosas no sentido de ficar discutindo a questão do ateísmo. Né? Por exemplo, tem muito canal no YouTube aí, né, que adoram fazer os famosos debates, né? Vamos debater se Deus existe. Aí chama lá uma pessoa religiosa lá para fazer esse tipo de discussão. Quem acompanha o meu canal sabe que isso nem existe, né? Porque eu não é o objetivo do meu trabalho, né? Não estou interessado exatamente nisso. Então, acho que também o meu interesse, né, em relação ao ateísmo talvez seja uma forma de fazer com que essas questões elas não apareçam assim com força, com evidência, tá? Mas não descarta aí, né, de repente passar por algum tipo de situação, né? Tudo é possível. Duas curiosidades, professor, em torno da sua atividade acadêmica. A primeira é que se a sua disciplina é optativa ou ela é obrigatória dentro do curso de História, né, da universidade em que o senhor leciona, e se o senhor encontra entre os seus pares muitos ateus também ou não, e ainda se há uma acorrência ao seu curso, né? Se os estudantes, né, se inscrevem e têm uma boa participação no seu curso, na sua disciplina, melhor dizendo. Então, a disciplina ela foi criada em 2018, né, e ela é uma disciplina optativa. Eu só dei aula 2 vezes, inclusive, né? Foi em 2019 e em 2022, né? Talvez agora em 2024, né? Vamos ver, de repente, né, rola um terceiro curso. Há sim por parte dos alunos e das alunas, há uma certa demanda, e muitas vezes eu percebo que essa demanda é muito mais uma curiosidade, né? Assim, o que é exatamente ateísmo? Né? Então, isso desperta o interesse, e não apenas, isso é interessante, né? Não apenas por alunos e alunas que se identificam como ateias. Tá? Eu nunca tive, né, essas 2 turmas aí que eu dei aula, não era uma turma de alunos ateus e ateias. Tinha um grupo variado. Né? Na verdade, no segundo curso de 2020 e 22 foi mais variado, porque em 2019, quando no último dia de aula, né, que eu abri um momento assim para uma questão mais pessoal, assim, né, para o pessoal falar, tem uma crença religiosa, não tem, certo? Então a turma era metade da turma se definia como ateia ou agnóstica, e a outra metade da turma se definia como evangélica. Metade da turma evangélica estava fazendo um curso de história do ateísmo. Não tinha nenhum católico entendeu? Até achei curioso. Agora, em 2022, foi mais amplo, né? Porque tinha pessoas lá que se diziam ateias, agnósticas, católicas, evangélicas e umbandistas. Estavam lá fazendo curso. Tá? E aí veja só, né? Até onde eu sei, né? Pegando o segundo ponto da questão, né? Os meus colegas, até onde eu sei, eu sou a única pessoa, o único professor do curso declaradamente ateu. Eu tenho colegas, professores ali, professoras que são religiosos. Tá? Tem até um colega que se define como ex-ateu. Né? Lá aquele meu aluno lá que, né, uma vez ele veio lá no meu canal, né, que ele fez um trabalho sobre os chamados ex-ateus, um dos entrevistados foi esse meu colega, que ele, em um determinado momento da vida dele, se identificou como ateu, e depois lá ele explica, né, por que ele não se identifica mais como ateu, né, ele se define como um ex-ateu. E tem colegas que são católicos, né? Até descobri que eu tenho uma colega que é de uma vertente católica bem mais conservadora, entendeu? Então, aquele papo lá, os cursos de história só tem ateus, ateias, né? E isso aí não se confirma na prática, nem na questão do perfil dos alunos e nem na questão do perfil dos professores e das professoras. Tá? Então, o negócio é bem diferente do que, né, a gente costuma ouvir por aí, principalmente nesses tempos aí de conflitos políticos, né, muito acentuados. Essa realidade ela não se configura. Nem quando eu fiz o curso de História lá em 2002, 2006, eu tinha colegas que eram muito religiosos, eu tinha professores e professoras religiosas,
nos espaços onde eu andei, sempre encontrei. E espaços, eu estou falando de história, né? Certo. Mari, vai fazer alguma pergunta? Tá mutado seu. Me avisou aqui, eu sempre esqueço, porque aqui na rua faz muito ruído, é por isso que eu sempre muto o microfone. Esse livro aqui, né, o senhor até fala um pouco sobre as questões do conservadorismo, né, tanto católico como protestante, evangélico, como queira chamar. E aí aqui também eu achei bem interessante que o senhor dá um apanhado, né, falando sobre o ateísmo, né, mundo, depois vem para o Brasil, né, aí chega no Brasil, aí fala sobre o Brasil colonial, imperial, republicano, aí divide em 1 e 2. Aí nesse ateísmo no Brasil republicano 2, achei massa o jeito que o senhor separa nos capítulos. Aí tem o 1, tradicionalismo católico e a renovação carismática. 2, conservadorismo teológico em igrejas evangélicas. É porque eu esqueci o óculos, tá? 3, o ateísmo para católicos e evangélicos conservadores. Aí 3.1.2.3, ateísmo como doutrina da modernidade, ateísmo como marxismo cultural, ateísmo como evolucionismo darwinista. Uau, é muita coisa, né? Por isso que eu indico, tá, gente? É bom ler. Já tem gente querendo aí, dizendo que quer o livro, professor. Depois eu vou colocar a descrição dos nomes, né, dos livros bem direitinho aí embaixo Isso, do vídeo. muito importante E isso. o canal do professor também, vou marcar quando terminar a live. Um canal parceiro aí. Aí, professor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão do conservadorismo. Tenta ver com a política, né, nos momentos que nós estamos vivendo, né, que deu um boom. Porém, só está falando de uma outra época, né? Apesar de que parece que enfim. Vou nem entrar aí porque tem um historiador na minha frente, né? Ele pode passar mal com as coisas que eu vou falar. Nesse sentido aí que a Mari colocou, professor, ainda coloca se o senhor percebe que no meio ateísta, né, nós temos majoritariamente não conservadores, ou seja, pessoas progressistas, né, dentro dessa linha da pergunta que ela lhe faz, se essa é a realidade no Brasil ou se ela também está dividida como está no espectro nacional. Não, beleza. Então, essa parte aí que tu menciona, né, que é a última parte do livro, inclusive é a maior parte do livro, né, o maior capítulo, porque é onde eu encontrei mais fontes, né, e muita coisa ficou de fora, inclusive, né. Então, o que eu coloco ali nessa parte do livro é o que nós temos, né. Nós temos nas últimas décadas do século XX, né, principalmente a partir da década de 1980, né, nós temos um movimento, né, no interior do catolicismo, e aqui eu me refiro no interior da Igreja Católica, e um movimento no interior de determinadas denominações evangélicas, que vão ganhando força, vertentes e correntes mais conservadoras, né? Mas às vezes eu até me pergunto se exatamente conservador seria o termo mais adequado, né? Que a ideia do conservador é de conservar algo. Mas talvez, e eu até menciono aí, a coisa é mais radical, porque é reacionário. Porque o reacionário, ele quer o quê, né? Ele quer uma transformação da realidade social, né, em prol, né, de um mundo idealizado que muitas vezes identifica no passado. Né? Identifica esse mundo idealizado no passado. Então, por exemplo, dentro dessas vertentes mais reacionárias que ganharam força no catolicismo, e elas começaram a se projetar dentro do ambiente do papado do João Paulo II, né, que foi lá e fez um serviço de enfraquecimento da teologia da libertação, e colocou lá os mais conservadores como protagonistas dentro da igreja, né? Então eles pensam uma visão de mundo extremamente religiosa,
muito imersa dentro de uma certa visão idealizada da Idade Média como uma época de ouro, né, onde a vida do ser humano era totalmente guiada por Deus. Né? Então, a ideia deles é pensar um mundo que volte a ser guiado por Deus, onde a fé se impõe como a regra hegemônica. Tá? E as denominações evangélicas, essas que eu pesquisei, que era da Assembleia de Deus, os adventistas e a igreja presbiteriana, né, que são os calvinistas, né, as vertentes conservadoras que eu pesquisei a partir daí, também trazem esse entendimento da necessidade, ainda que não faça exatamente uma referência à Idade Média, porque a Idade Média é a época de dominação da Igreja Católica, né, e eles não são católicos, mas eles fazem a referência à ideia da necessidade de pensar um mundo e uma organização social cujo modo de vida seja guiado por preceitos e doutrinas religiosas, as que eles consideram corretas. E aí nós chegamos nesse ponto, se eles querem mudar isso, né, mudar a nossa realidade, qual é o problema dessa realidade? Por que eles não gostam disso? O que incomoda tanto eles? E assim, em linhas gerais, que é o que eu vou explorar aí no livro, o que eles entendem, essas vertentes conservadoras e reacionárias, que o mundo contemporâneo é um mundo dominado pelo ateísmo. Tá? Então, que no caso das vertentes lá do catolicismo que eu estudo, o tradicionalismo católico e a questão da renovação carismática, mas no tradicionalismo isso é bem mais acentuado, né? O mundo da Idade Média, aquele mundo teocêntrico, ele foi sendo gradativamente destruído por um mundo moderno ateu, com valores ateístas. E aí eles estão numa luta, num processo de luta política para tentar reconstruir esse mundo guiado por Deus. Então, isso é muito forte. Onde isso se evidencia, para pegar um ponto específico, é que eles são extremamente críticos em relação à ideia de separação Estado e Igreja. Tá? Então, nos católicos isso é muito forte. Então, eles consideram que um Estado sem igreja é um Estado sem Deus, é um Estado ateísta, e que é como uma instituição ateísta, ela promove e incentiva um modo de vida ateísta. Então, para eles, há necessidade do quê? Da ocupação da esfera política como uma forma de fazer com que as instituições políticas passem a agir de acordo com princípios religiosos. É por isso que nós temos a bancada evangélica, não tem bancada católica exatamente no termo, né, mas eles também estão politicamente engajados. Tá? Eles estão politicamente engajados e em muita proximidade com esses grupos evangélicos. Né? Isso aí ganhou força a partir de 2010. Então, nós temos todo esse ativismo, né, desses grupos religiosos conservadores e reacionários, politicamente falando, muito forte, e eles vêm exatamente com o propósito de reorganizar o Estado para que o Estado passe a agir de acordo com princípios religiosos, incentivar princípios religiosos, os deles, é claro, e fazer com que isso se torne um parâmetro, ou se adequa, ou, entendeu? Então, e isso está muito forte, isso vem crescendo aí ao longo dos anos, e eu particularmente não me parece que isso vai mudar a curto prazo. Esse pessoal está aí, principalmente esse pessoal do meio evangélico, que está muito engajado, né, em marcar presença no espaço público, dentro das instituições do Estado, nas câmaras legislativas,
de vereadores, etc. e tal. Tá? Então, nós temos aí a questão do Marcos, se existe essa divisão no meio ateísta, da maneira como a gente vê aí na sociedade de uma maneira mais ampla, né, politicamente falando, acho que essa é a questão da pergunta. Olha, pensando o pessoal que tá mais assim no ativismo, né, que nem toda pessoa ateia é uma ativista, né, eu até considero que é um grupo minoritário, né, que tem interesse em se engajar no ativismo ateísta. Eu diria que há posições à esquerda e à direita, né? Então isso aparece muito, né? Com algumas variações, né, no espectro da esquerda e no espectro da direita, mas eles estão presentes, né? Eu considero, inclusive, que esse é um dos fatores que ajudou a enfraquecer o ativismo ateísta lá, né, do começo da década de 2010, né? As tensões, os conflitos políticos que começaram a marcar de maneira mais acentuada a sociedade brasileira a partir de 2013 e 2014 atingiram em cheio o meio ateísta. E o meio ateísta se cindiu, se dividiu, se fragmentou. Não apenas por isso, mas eu colocaria isso também como um elemento que ajuda a entender por que o ativismo ateísta daquele começo lá da década de 2010, ele se fragilizou e perdeu força, né? Na verdade, voltou às suas origens, né? E quando eu digo voltou às suas origens, é o quê? Que o ativismo ateísta no Brasil, do início do século XXI, ele é um ativismo que tem origem na internet. E hoje ele voltou a ser um ativismo da internet. Muito bem. Em seu vídeo, né, o declínio do ativismo ateu no Brasil, o senhor elenca, né, várias razões para que isso tenha se dado, né, como, por exemplo, a inexperiência do pessoal ateu para articular um movimento social, é um grupo que não tem essa experiência. O senhor cita o relativo número de ateus que ainda é relativamente pequeno no país, e espalhado pelo Brasil inteiro, que é continental, né? Uma crítica exagerada que foi feita às religiões de um modo geral, e isso teve um efeito contrário na sua avaliação, né? Talvez isso tenha gerado uma certa antipatia ou uma resistência. A radicalização a partir de 2018, né, das posições no Brasil políticas, né, entre bolsonaristas e não bolsonaristas. Enfim, esse caldo todo de situação é o que faz com que a gente ainda esteja, professor, órfão de uma entidade que nos represente legitimamente na atualidade. Acredito que esses fatores que eu elenquei no vídeo, eles ajudam a entender, sim. Tá? Acho que vai um pouco nesse sentido, né? Talvez dá até para pensar em outras coisas também. Uma outra coisa que eu colocaria aqui, que eu não me recordo se eu falei no vídeo, né? Mas o que eu vejo hoje, né, é que esse ativismo ateísta da internet, ele acaba se configurando muito mais numa espécie de um trabalho, né? Entendeu? É um trabalho individual. Tipo assim, eu tenho um canal no YouTube, eu ofereço um conteúdo, uma mercadoria, né? E em troca dessa mercadoria, né, eu recebo algo, né? Eu peço ajuda lá, né, financeira, etc. e tal, né? Então, assim, por exemplo, os canais ateístas lá, crítica à religião, né? Então, estou oferecendo aqui um conteúdo, né, crítica religiosa, etc. Quem pode me ajudar, entendeu? O que eu percebo, assim, é um predomínio de uma posição mais individual, porque o ativismo, né, ele pressupõe um pensamento, um sentimento de coletividade, da necessidade de fazer um trabalho coletivo.
Não é o que eu vejo na internet, via de regra, são pessoas que têm seus canais, estão fazendo lá seus conteúdos, têm o seu público, né, seus nichos, recebem por isso, né, o pessoal ajuda e vida que segue. Mas não estão. Não me parece que há uma preocupação em transcender isso, e construir, né, uma organização social de caráter coletivo que não se reduza à internet. Né? Então, acho que então, assim, esse é um desafio, é mais um desafio, né? Entre esses que colocou, que é um desafio que eu vejo hoje aí no pessoal. Não vou generalizar, claro, não estou falando de todo mundo, né? Mas assim, o que eu percebo, o que eu vejo, né, por aí, navegando pela internet, isso é muito forte. Tá? Então, isso também acaba prejudicando. Tá? Nós tivemos experiências, né, de construções de associações. A mais exitosa até o momento foi a ATEA, né, criada em 2008, que teve um aspecto muito positivo, que era o ativismo judicial, né, que é uma coisa... eles chegaram a ir até o STF, né, com aquele ativismo judicial. Mas tinha outros aspectos do ativismo da ATEA que, enfim, me parece que jogava mais contra do que a favor. Né? Principalmente essa ênfase de um ativismo que é excessivamente crítico da religião. Tá? Ou seja, o ativismo, né, o movimento social, a organização social, ela se apresenta propondo algo, né, de construtivo. Só ficar criticando religião, o que isso vai acrescentar na minha vida? Entendeu? Né? Não dizendo que não se possa fazer a crítica às ideias, às instituições religiosas. Não é isso. O que eu estou me referindo é focar apenas nisso. Então, me parece que... E outra coisa da ATEA também é que a ATEA, né, ela entrou naquele processo lá das disputas políticas, né, o líder da ATEA, aparentemente, né, de acordo com vários relatos aí que se encontram pela internet, né, se declarou um bolsonarista, e aí, né, meio curioso, né, porque o bolsonarismo tem uma relação orgânica, né, com o conservadorismo e o reacionarismo, tá, de determinadas denominações religiosas. Tá? E aí, né, o cara, inclusive, né, em 2018, foi eleito lá com um lema lá, Deus acima de tudo, né, uma coisa assim. Entendeu? Então é complicado. E a gente encontra muito ainda esse pessoal aí. Professor, o senhor nos deu 1 hora, né? Não foi, Mari? Nos deu 1 hora para essa entrevista. Foi. E, claro, o papo é tão agradável que passa assim num átimo, né? A gente já está em 10 minutos só, Isso. falta. E aí eu queria até aproveitar para incitar os nossos participantes aqui do chat, se tiverem alguma pergunta, façam agora ou se calem para sempre. Porque... Tem um comentário aqui que Sim, foi até feito por uma amiga minha, ela é minha certo. melhor amiga, na verdade, Júlia. Ela mora nos Estados Unidos. E eu acho importante trazer aqui, porque tudo que acontece lá reverbera aqui, né? A gente sabe. Então, acho muito importante isso aí que ela está dizendo, porque traz à tona extrema-direita. Faça É a um leitura movimento aí. mundial, né? Faça a Eu moro leitura, nos Estados Unidos. Tá ouvindo? pode Eu dizer. moro... Júlia. Eu moro nos Estados Unidos e aqui a extrema-direita diz que a separação de igreja e Estado é para prevenir o Estado de interferir na religião e não o contrário. Entendeu? Que coisa contraditória. Os Estados Unidos têm uma história com particularidades nesse aspecto em relação ao Brasil. Porque é um país que ele é construído, do ponto de vista constitucional, com base em princípios laicos. A Constituição dos Estados Unidos não faz referência a Deus. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos é uma sociedade que, historicamente, a religião foi e continua sendo um fator preponderante. E, com o passar do tempo, ao longo do século XIX, mas principalmente no século XX, a religiosidade se tornou politicamente
mais influente, não apenas na sociedade, mas nas elites políticas do país. E ajudou muito isso o período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos, né, se construiu um discurso dos Estados Unidos enquanto uma nação cristã em luta contra o mal, o comunismo ateu, representado pela União Soviética. Então, essa identidade religiosa, e aí a extrema-direita lá no país traz isso, essa mensagem, essa identidade religiosa ela se tornou muito mais acentuada, ela se tornou muito mais acentuada e é algo em disputa. Agora, o Brasil não tem essa tradição. O problema do Brasil o problema do Brasil é mais grave, porque o Brasil não conseguiu estabelecer uma tradição laica. E aqui o que nós costumamos ver é uma naturalização das relações entre religião e política. Então, as pessoas acham natural. Então, por exemplo, as pessoas não viram um problema no lema do Bolsonaro nas eleições de 2018, onde ele falava em Deus. Veja só, alguém que se coloca como candidato à presidência, que teoricamente tem que representar a todos e a todas, independente, entre outras coisas, do credo religioso que as pessoas têm ou não tenham. Mas ele trazia especificamente uma mensagem religiosa. E há uma naturalização disso. Isso vai um pouco dentro daquilo que eu mencionei antes, sobre essas vertentes aí reacionárias do catolicismo e de denominações evangélicas atualmente no Brasil. Então, claro que esse discurso da extrema-direita, na verdade, é muito mais um discurso para vender para o seu público, porque a separação Estado e Igreja não é o Estado interferindo na Igreja. É exatamente o contrário, é não ter um envolvimento nisso. Professor Ricardo, tanto a Ana Carolina Laete quanto a Júlia Ulrich, se eu estou pronunciando corretamente, se não tiver, me perdoe, Júlia, colocam o seguinte, a Ana... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A Ana diz o seguinte, acredito que existe a vontade de colocar o ateísmo fora da internet, porém ainda não temos muito espaço na sociedade. E a Júlia indaga, como o senhor visualiza o ativismo e a saída dos ateus da internet para o âmbito prático? Na verdade, as duas perguntas se relacionam. E aí eu aproveito o momento até para dizer, e para propagar que nós estamos numa luta, o professor Ricardo tem acompanhado isso, para realizarmos o primeiro Congresso Brasileiro de Ateísmo e Laicidade no país, a se realizar em São Paulo, no estado de São Paulo, na capital, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, durante o período do Carnaval, sendo que o dia 12 é dia de Charles Darwin, em que comemoramos o dia do orgulho ateu, e a gente pretende fazer uma marcha. Então, responde um pouco isso, mas é insuficiente, Mas, então, eu deixo essa informação, que é importante, é um ativismo para além da internet, e a gente espera muito, professor Ricardo, contar com a sua presença como um dos nomes mais ilustres do nosso Congresso, debatendo ou abordando a história do ateísmo no Brasil, tema em que o senhor é especialista. Então, eu gostaria que o senhor respondesse aí a Júlia e a Ana, de como que a gente deve fazer aí, quais são as estratégias para que o ateísmo saia da rede virtual e entre no mundo real. Pois é, olha, aí não é uma resposta fácil, entendeu? O que eu poderia dizer sobre isso? O grande desafio atualmente, ou pelo menos um dos desafios atuais, para o fortalecimento, ou uma retomada mais consistente do ativismo ateísta é exatamente ir para o âmbito do espaço público, sair desse espaço virtual, não abandonar, mas também estar no espaço público. Então, assim, eu acho que essas questões que eu coloquei, que até tu mencionaste lá sobre aquele vídeo que eu fiz,
eu acho que superar aqueles problemas é um dos desafios. Tá? Superar aqueles problemas é um dos desafios. Também uma outra coisa que me parece importante é também criar pontes com outros movimentos, tá? Onde se possa encontrar pautas em comuns, né? E fortalecendo um e outro. Né? Então, acho que às vezes, né, porque aí volta aquela questão, quando se foca no ativismo, que ele é essencialmente apenas crítica à religião, se perde uma oportunidade de se conectar com outros movimentos, que vai ter lá sua dimensão religiosa por parte das pessoas que participam, né? Mas isso acaba, né, afastando. Né? Então a gente tem que tentar pensar isso. Mas talvez uma outra questão, até uma questão mais básica, mais preliminar, que aí é uma coisa que vai muito da pessoa, né? É que a pessoa ela só vai se engajar num ativismo ateísta a partir do momento em que ela se identifica como ateia e se sente à vontade para falar que é ateia. Então, aí é que está a questão. Né? A gente, pensando naquela expressão lá do Dawkins, né, o sair do armário, né, que ele usa lá no livro Deus um Delírio. Acho que isso ainda é um desafio para muitos ateus e muitas ateias no Brasil. Né? E talvez em tempos de bolsonarismo isso tenha se agravado. Exatamente. Ele vai falar lá na introdução do livro, né, sobre essa questão sobre sair do armário, tá? Que é uma expressão do meio LGBTQIA+, mas ele incorpora isso para a questão do meio ateísta. Né? Então nós temos essa questão. Então as pessoas, para desenvolver um ativismo, para sair no espaço público, elas precisam não apenas se identificarem como ateias, mas se sentirem à vontade para expressar a sua posição e para falar sobre o assunto. E uma outra coisa que eu acredito que nós precisamos fazer, é o que eu estava mencionando ontem na live que eu fiz lá no meu canal, é sobre a necessidade de falar sobre ateísmo. Nós precisamos falar mais, porque o ateísmo é algo envolto em muito preconceito. E isso aí tem uma história muito longa, né? Uma história de longa duração. Né? Usar uma expressão de um historiador francês. É uma história de longa duração. Então, as pessoas ainda elas têm muita resistência. Então, é preciso desconstruir esses preconceitos em torno do ateísmo. E para desconstruir é preciso falar. Então, a necessidade de falar e desconstruir. Mas é claro que, assim, a reconstrução do ativismo ateísta não é uma coisa, aparentemente, né, penso eu, que, assim, né, vai acontecer rapidamente. É um trabalho, né? E os frutos, eles vão surgindo ao longo do tempo. Mas é algo que eu considero extremamente necessário. Sim, então, isso leva tempo, né? Um trabalho... leva tempo. E eu me preocupo muito, professor Ricardo, eu tenho acompanhado com mais afinco e com mais constância o que se desenrola na internet, a título de canais existentes, né? A gente até agradece a participação do Christian, que tem o canal Cristão Eu, até a gente pede que as pessoas que não conhecem o canal procurem conhecer, se inscrever. Quem ainda não se inscreveu no canal da Mari, né, se inscreva, deixe aqui o like para dar esse engajamento, que aqui a gente vai tentar fazer sempre uma discussão de bom nível, né, em torno dessas questões, e o ativismo é o tema que estará na berlinda sempre em nossas lives, em nossas entrevistas, né? Então, a minha preocupação, eu dizia da minha preocupação, é que, às vezes, a gente se depara com canais que, ao invés de passar uma boa imagem, colabora para uma má imagem do ateísmo no Brasil. Aquela discussão que o senhor já enfatizou,
que é de somente atacar. Você observa isso até mesmo pelos títulos provocativos que são, por vezes, as chamadas das lives que são realizadas ou dos vídeos que são gravados nesse sentido. Então, assim, é muito complicado, porque você, enquanto comunicador, né, aí é a responsabilidade do comunicador. Né? O comunicador ele está se dirigindo para um público enorme, vai ficar gravado, muita gente vai ver, né, e tudo isso pode ser utilizado. Né? Então, na medida em que não se tenha cuidado com a linguagem, com o que você vai tratar em relação ao respeito, porque o ateu advoga, sobretudo, a laicidade, o direito que o outro tem de ser religioso e o direito que, por outro lado, nós temos de não termos crença alguma, não é? Essa deve ser a ênfase principal. Mas o senhor dizia lá no vídeo, né, que o tema laicidade é um tema que parece não dar muito engajamento. E eu percebo isso, professor, porque, por exemplo, curiosamente, nosso nicho, né, identitário de ateus é um número que é pequeno ainda no Brasil, mas é um número considerável. E a gente não vê a aproximação, por exemplo, de deputados ou senadores que defendem a bandeira da causa da laicidade, ainda mais nos tempos odiernos, em que há uma presença maciça, né, de religiosos nas mais variadas esferas do poder, que vai desde agora, desde os conselhos tutelares, né, a nossa Câmara Federal. E aí a gente não vê uma aproximação, né, e a gente queria que isso acontecesse, porque majoritariamente a minha visão ainda é essa, de que nós ateus somos majoritariamente de centro-esquerda, de pelo menos centro-esquerda, somos progressistas. Claro que há, em função de toda essa divisão que aconteceu no Brasil, também divisão, porque infelizmente há, mas a gente é a maioria, e eu sinto falta disso, de uma aproximação da própria classe política junto aos movimentos. Claro que é um movimento disperso, né? Então é isso, é essa preocupação com o que se veicula. E nesse sentido, o canal que o senhor tem é um exemplo de discussão teórica de qualidade, de alto nível e que leva a uma informação mais precisa do que é ser um humanista ateu, né? do que é se engajar no movimento junto a outras minorias em busca de direitos, né? na conquista de direitos, na luta para que não se ameace tanto a democracia quanto a laicidade no Brasil. Quer dizer, são todas questões que são fundamentais nos dias em que a gente está vivendo, que se a gente não É, conseguir se organizar, isso será muito ruim. isso já daria uma outra live, né, Aí Marcos? outra live, e vamos convidar O pessoas. professor só pode ficar 1 hora, É gente, e a isso, gente já vamos, tinha vamos para o acordado nosso, isso antes. E vamos para aí o a nosso gente, ping-pong, né, Mari? é, eu queria pegar o professor de surpresa aqui, fazer um ping-pong. É rapidinho, viu, professor? Rapidinho, professor. Eu vou começar. Eleja um livro, professor. Eita, peguei Um de livro? surpresa. Um livro. O livro Eita! da sua vida. Nossa, não sei se tem um livro da minha vida. Eu vou citar aqui um livro que eu tô lendo no momento, né? Da Silvia Federici, sobre caça às Ah, bruxas. Tá? massa, muito bom. Então, agora a eleição de uma música de sua preferência. Uma música? É, Puxa vida. Uma música. Vocês me pegaram agora, hein? É, não vale ter cheirinha, não. Não, eu Do tava Rio pensando Grande. aí em uma das minhas bandas de rock aí que eu costumo escutar. Né? Vou colocar aí, coloca qualquer uma do Rammstein. legal. Agora uma pessoa. Uma pessoa? Em que sentido? A Um sua pessoa ídolo, né? preferida. Uma É. coisa assim. A minha pessoa preferida? Ora, não poderia ter. Então, a minha companheira de todas as horas, né? Michelle. Que lindo. Morte. Quando a palavra vem, o que lhe salta à cabeça? Que foi um privilégio poder viver.
Bacana. Uma frase. Uma frase é: o sentido da nossa vida somos nós mesmos que construímos. Acho que é uma espécie de um guia de vida para mim. Uhum. Um desejo para a humanidade, professor. Para a humanidade, há tantos desejos para a humanidade. Um só, um só. Um só. Talvez uma humanidade que fosse mais igualitária em vários aspectos. Uhum. Um filme. Um filme. Sabe que eu não sou assim uma pessoa que acompanha muitos filmes, não, viu? Um filme. Um filme que eu vi esses tempos foi Marighella. Legal. Muito bom. E, para finalizar esse ping-pong, um lugar inesquecível, professor. Um lugar inesquecível. Então. Esqueceu? Não. Não esqueceu. Não esqueci. É um lugar que... É um lugar que não existe mais, mas que eu sinto muita saudade, né? Que era a casa da minha avó. Lá no interior do Rio Grande do Sul, lá no meio do campo, entendeu? Santa Maria, isso, na zona rural de Santa Na Maria. zona rural, bem afastado de Santa Maria, lá para a região da Campanha, indo em direção à fronteira. A casa não existe mais, o lugar desapareceu lá. Mas ele era um lugar muito bom. Né? Tenho saudades. Então é isso, gente. Agradecer demais ao professor Ricardo, ao meu parceiro aqui, Marcos, a todas vocês que ficaram aqui até agora com a gente. Muito obrigada mesmo pelo apoio, né? Acho que o movimento ateísta tem que ser assim mesmo, um dando apoio para o outro, a gente está conseguindo se erguer aos poucos e fazer as pessoas perceberem que a gente existe, né? A gente existe. Muito bem, eu também quero agradecer ao professor Ricardo, acho que foi uma live riquíssima, né? Poderíamos ter debatido muito mais coisas em torno da questão do ativismo, tem realmente muita coisa a ser pensada, mas o propósito, né, Mari, no nosso canal é justamente isso, né? Não deixar que esse tema saia de pauta, né? Ele estará sempre em pauta aqui, né? E teremos vários convidados, a gente espera que a nossa próxima entrevistada seja a Glorinha, como a Mari já mencionou no início da nossa live. Eu também quero agradecer. Nós chegamos a 22 pessoas, viu, professor, na live, que para um canal com apenas 300 inscritos, né, eu considero um Tá percentual, lindo. um percentual muito bom. E a gente tem a agradecer toda a turma, com os companheiros lá do grupo de Zap Ativistas Ateus do Brasil, né, e os demais, os outros apps também de que fazemos parte. Vocês deram uma grande contribuição. Então, muito grato, professor, muito grato mesmo por essa importante colaboração. Eu que agradeço o convite, cheiro. né? Foi muito bacana. E um abraço aí para todo mundo que acompanhou a live e aqueles que irão assistir posteriormente também. Isso. Fica aí registrado aí meu abraço. Falou. Muito obrigada a todos, a todas. Tá perdoada, Ana. Tchau, gente. Tchau.